Fala galera, vamos então à entrevista coletiva do técnico Tite após a derrota por 2-0 para a equipe do Botafogo em pleno Maracanã. Todo o time que ele poupou, Arrascaeta, Pedro e muito mais, não foram eficientes no Maracanã e tomaram de 2-0 do Botafogo. Muitas críticas ao horário do jogo às 11 da manhã. Mas antes de falar do Tite, deixa eu falar aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, atualizada até o momento. Você vê aí, ó, Botafogo assumiu a ponta com 9 pontos, Atlético Mineiro tem 8 pontos, Bragantino 7, Bahia 7, Flamengo foi a quinta posição com 7 pontos, mas pode cair ainda mais ao longo da rodada. Atlético Paranaense tem 6, Grêmio tem 6, Inter 6, Criciúma 5, Fortaleza 4, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro tem 4 pontos, assim como Juventude, São Paulo 3, Vasco 3, Vitória 1, Corinthians 1 e Atlético Goianiense e Cuiabá não pontuaram esta tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos então à entrevista, vamos dizer o que tem a dizer o técnico, vamos ouvir o que tem a dizer o técnico Tite sobre esta derrota no Maracanã. Segue aí. Para mim, no primeiro tempo, o Flamengo teve um certo domínio, tinha a segunda bola, e dava até uma sensação de controle da partida no geral. No segundo tempo, eu entendo que mudou um pouquinho, a marcação demorou a encaixar, com a saída do Pulgar também, e eu queria saber o que falta para o Flamengo transformar esse domínio em efetividade e ter uma contundência para conseguir o resultado. Futebol, ele te traz esse componente como efetividade, como uma marca importante, né? Teve méritos o Botafogo de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade, muita transição e qualidade técnica individual para fazer o resultado. Nós, na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguiu traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, a gente dá um passo para trás e procura simplificar para retomar os caminhos das vitórias. Tite, boa tarde. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Quando a gente vinha nos últimos jogos aqui, a gente falava muito na questão do equilíbrio. O Flamengo conseguia ter uma efetividade maior no ataque, na defesa também, sem sofrer gols. Nos últimos jogos isso mudou um pouco e o time vive um momento de estabilidade. Como é que você projeta os próximos jogos? Você tem competições em mata-mata, pontos corridos de novo. Como é que faz a sua projeção para esse momento de estabilidade do Flamengo, já vislumbrando o que vem pela frente? Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Mas também eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. É nós trabalhando, transformando desempenho em resultado. É a única forma, ficando quieto e trabalhando mais. Ou, pelo menos, mais com maior qualificação, com maior eficiência. Tite aqui. Boa tarde, Guilherme Xavier, da Trivela. Você, ao longo da semana, sofreu um pouco de críticas com relação ao desgaste do elenco, à preservação dos atletas na altitude. Hoje, os titulares retornaram, mas 2 sofreram com problemas físicos novamente, Pulgar e Arrascaeta. Como explicar isso para o torcedor? O futebol tem uma exigência muito alta. E eu só entendo, nós havíamos conversado, que não é preservação, porque parece que preservação é alguma coisa que tu escolhe para fazer. A gente não escolhe. A gente não escolhe. Eu tenho muito respeito, o sentimento nosso, de todo mundo, é de passar um domingo muito ruim. Meu, da minha família, dos atletas com seus familiares. E até colocar daquilo que eles colocaram. Ele disse assim, poxa, vamos ficar quietos, vamos absorver as críticas que elas têm e vamos transformar isso em trabalho. Foi o discurso dentro. E ele é assim, com toda essa exposição da grandeza da necessidade de vencer do Flamengo. Nós temos que ter, e o futebol tem essas exigências. Eu vou falar aquilo que o meu coração sente. O Botafogo mereceu vencer, tem os seus méritos, a sua qualificação, fez o gol da bola parada, sabe, não tem absolutamente nada, não quero interpretar sobre isso. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire
a melhor qualidade tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. Não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Vai arrebentar esses mesmos que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência, vai dar. Não pode ser assim. Não pode. Não é só do Flamengo, é do Botafogo também. Quantos jogadores parando? Dá para rever um pouquinho, dá para fazer. Traz sugestão, Tite, ao invés de ficar criticando o calendário, bota 8 horas da noite. Bota 9 horas da noite. Botafogo mereceu vencer. Não estou falando disso. Eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade no espetáculo, de um momento melhor. Senão a saúde ela fica exposta. Está aí o caso da Arrascaeta, está aí o caso do Pulgar. Tite, Raíza Simplício da Gol Brasil aqui. Boa tarde. Você falou que o momento é de dar um passinho para trás e reconhecer, enfim. Em outras oportunidades aqui, a gente falou de jogos que o Flamengo criou e não colocou a bola para dentro. Hoje foi um jogo, pelo menos na minha visão, que o Flamengo criou muito pouco. E sinto que caiu realmente de rendimento nos últimos jogos. Essa é a percepção de vocês, de fato, o time caiu de rendimento, e queria que você falasse um pouco sobre a questão física dos atletas, porque é uma preocupação muito grande. Vocês estão fazendo esse controle de minutagem, mas, ao que parece, os atletas ainda estão sentindo muito desgaste. Os últimos jogos, se a gente pegar os 9 últimos jogos, um calendário muito congestionado para a gente, né? E nos 3 últimos jogos, a gente conseguiu jogar em 3 situações muito difíceis de ser jogado. A gente jogou no gramado sintético, para quem não está acostumado. Vem desses 3 últimos jogos jogando nessa situação, que é difícil tu produzir em altíssimo nível. Oi, Tite. Boa tarde. Igor Siqueira, do UOL. A gente, óbvio, te conhece há muito tempo e sabe o quanto o Siqueira até mencionou, né? A questão do equilíbrio. Mas, em que pese essas situações adversas que o Kleber mencionou nos últimos 3 jogos, onde é que você identifica, de fato, que está o desequilíbrio da equipe nesse momento? Ele é individual, ele é coletivo? Quanto isso diz respeito não só aos fatores externos de horário, mas ao teu trabalho e o desempenho que o Flamengo tem apresentado? Contextual, individual e coletivo, do técnico e dos atletas, partilhando responsabilidades, sendo efetivo na hora que busca, criativo na hora que consistente na hora que defende. Esse mix. Aqui, Tite. Boa tarde, Kleber. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, assim como no jogo contra o Bolívar, em outras partidas, deu para perceber mais uma vez o Flamengo optando por fazer a saída longa, né, com lançamentos em profundidade. E eu queria te perguntar se você observa essa situação, em algumas ocasiões, de não optar pela saída curta, na questão da estrutura da saída de bola do Flamengo, no posicionamento, ou uma dificuldade em relação à marcação adversária. Por que essa variação entre a saída curta e a saída longa constantemente no Flamengo? Obrigado. Eu não vejo como constante, né? No jogo contra o Palmeiras, uma marcação alta muito forte do Palmeiras. As 2 equipes tiveram dificuldade de fazer a iniciação, né? E o campo que a gente não estava acostumado, o erro pode acontecer de uma maneira maior. Na altitude, a mesma coisa. A equipe do Bolívar, de uma maneira diferente de outra equipe que a gente enfrentou na altitude, sendo agressiva na marcação, tirando esse espaço, e também não controle do campo, a gente teria alguma dificuldade. Hoje eu não vi assim. Hoje a gente conseguiu sair, conseguiu achar espaço, mesmo com a característica de pressão alta e da qualidade dos jogadores do Botafogo em fazer essa pressão. Então, hoje eu vi momentos que a gente não conseguiu, mas teve muitos momentos que a gente conseguiu sair com a bola construída. Complementando, quando o adversário ele traz bastante gente na frente para fazer a pressão alta e inibe, tu tem a bola longa com BH de espaço ou de gol. Então, tu tem que fazer justamente isso, essa variação. E hoje, para mim, ela teve.
Tite, Kleber, com relação a essa queda de rendimento do Flamengo, é apenas a questão física ou há também, de alguma forma, na avaliação de vocês, alguma quebra de confiança? Até a pergunta que eu fiz lá em La Paz, com relação à sequência, a preocupação do torcedor, eu acredito que nem seja somente pregressa com relação ao retrospecto, mas também já projetando, porque o calendário não para, tem jogo já decisivo, na quarta-feira o Flamengo tem que vencer para levar vantagem para o jogo de volta em Manaus, depois tem um jogo dificílimo, que o Flamengo tem muita dificuldade, no Nabi Abichedi diante do Bragantino, e depois já tem um jogo da Libertadores, que pela última rodada do Grupo E, virou um jogo decisivo, de disputa, direta pela vaga. E depois vai ter o outro que vai ter necessidade de vencer e jogar bem também. Porque esse é o retrato do Flamengo. Essa é a grandeza. Dessa exposição é inevitável. Ninguém é a realidade do futebol. É como nós somos, é como nós vivemos. Só que eu não posso viver 2 dias e não posso ficar projetando e fazer esse diagnóstico dia a dia. Ele é assim. Ele é do trabalho assim. Ele é, e volto linkando, ele é do momento de dificuldade, de resultados negativos, o torcedor fica preocupado também. Nós também. Ninguém está satisfeito aqui, não, com o resultado. Absolutamente. Agora, compete a nós trabalharmos e sermos competentes para retomar isso. É inevitável. A cada dia, na preparação agora, de fazer um melhor jogo na quarta, de vencer, de retomar um padrão. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando um trabalho ele tem e ele cai, e quando ele retoma mais forte. Tomara que eu tenha. E o problema ele começa com o técnico, ele passa por todos os outros. E ele tem do técnico também. A grande parte, porque ele faz as suas escolhas e essa é a sua exposição. Mas ele é de uma retomada dessa consciência para que ele possa ter essa confiança e desenvolver e crescer ao longo da competição, ao longo da sequência dos jogos. Tite, boa tarde, Kleber, Bruno Castanha. No jogo contra o São Paulo, eu te perguntei sobre a questão da tomada de decisão. A gente poderia ter feito um placar maior, né? O Flamengo poderia ter vencido mais lá. Nesses últimos jogos, principalmente hoje, o Flamengo não deu nenhuma finalização no gol, né, do Botafogo. A gente nem lembra uma outra oportunidade que isso aconteceu. Está faltando um pouco, de repente, de repertório, ou numa situação difícil, nesse jogo de criação, tentar mudar uma forma diferente de jogo para tentar, né, o objetivo da vitória? Obrigado. Talvez. Talvez as oportunidades que nós tivemos, eu coloquei no primeiro tempo, a gente fez, vou falar no intervalo, uma iniciação boa, uma construção boa, e quando chegou no último momento da finalização de média distância, ou no cruzamento com o BH entrando do outro lado, ou de uma finalização quando eu limpava, a falta de precisão. Né? Talvez a tomada de decisão no momento para ser um pouco mais gelo. Sim. E também é verdade que a efetividade do Botafogo, ela traz esses grandes jogos, eles trazem isso. Na bola parada ele fez o gol, e ele traz aí o componente emocional, que daí traz um outro jogo, daquilo que era um jogo que no primeiro tempo nós estávamos muito, muito próximos de fazer o gol. Entendia eu que se nós continuássemos no mesmo ritmo, o gol ia sair. Mas é o jogo das bolas paradas também, teve. E aí começa a... E falando de variação, aí tu entrou na parte tática. Uma parte do jogo, quando deu a parada técnica, foi BH e Pedro, com 2 atacantes. Só 3 defensores, dando amplitude para Ayrton. Então, ele tentou mexer numa estrutura para que tivesse uma condição melhor. Aí ele teve aí um volume. Eu acho que ele teve uma bola do cruzamento com o Lohan. Que o goleiro tirou que o zagueiro tirou de dentro. Estava 1-0. Então, teve 2, 3 lances bem característicos, mas faltou uma bola de fundo do Vina para trás. De qualquer maneira, a gente teve as alternativas táticas no jogo, né? A entrada do Gerson, um cara mais de criação pelo lado, e a passagem de velocidade do Wesley, depois essa que o Tite falou, mas hoje faltou a precisão. Hoje não fomos precisos nos cruzamentos, que a gente teve uma série de cruzamentos, e não fomos precisos nas finalizações para o gol. Por isso, acho que do número de 16 finalizações, se eu não estou enganado, a gente fez uma só no gol. Agora, não se perde só por causa disso, não. Não é a culpa do ataque, não é a culpa, não, absolutamente. Ela tem que ter um contexto de equilíbrio que eu sempre tenho falado para vocês. Vou ficar eu aqui jogando, que foi por causa disso que perdeu. Professor Kleber, traz aqui a última. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Sidão Marinho da Litoral News.
Muito se fala em relação ao calendário, mas se a gente traçar um parâmetro entre as duas equipes que jogaram hoje, o Botafogo ele teve 4 jogos a mais pela pré-Libertadores, jogou também jogos de Taça Rio, assim como o Flamengo jogou a final de Campeonato Carioca e está vivo na Copa Libertadores da América, vem jogando a mesma coisa que o Flamengo vem atuando. O Botafogo também passou por 3 treinadores nesse início de temporada. Estava com o Thiago Nunes, passou pelo interino Fábio Matias e agora está no Arthur Jorge. Eu lembro que no ano passado, vocês citaram que a troca de treinador sempre é ruim para a preparação física da equipe. Hoje eu tive a impressão, não sei se vocês concordam comigo, a grande maioria dos torcedores concorda, que o Flamengo perdeu na parte física no segundo tempo. Parece ter cansado um pouco. E o Botafogo manteve muito na inteligência também nas substituições do técnico Arthur Jorge. Com base no investimento que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, não seria uma obrigação o Flamengo estar jogando melhor do que aquilo que vem atuando, mesmo tendo esse calendário apertado que todas as equipes têm? Bom, quando eu falo em calendário, eu não estou falando de número de jogos, eu estou falando de tempo de pequenos ciclos de jogos. O Kleber colocou aí, a gente foi com o Palmeiras, a gente viajou não sei quantas horas, voltou e tal. Eu não estou falando do calendário na sua essência, de distribuir isso a cada 72 horas. Está legal, ele não é. Então, não é um número de jogos, eu estou falando desse acúmulo especificamente de recuperação. E ele porque senão estoura o Pedro. Aí estoura um ligamento do Pedro, ele vai ficar 7 meses e vai ter que fazer cirurgia de joelho. É isso que quando eu falo, a decisão é minha quando eu falo em termos médicos. Se estoura a perna, a coxa do Arrascaeta, ele vai ficar 30 dias fora. Então, a gente tentar gerir isso para que não... Se o Nico arrebentar, ele vai ficar quanto tempo fora? Então, a gente gerir para não estourar o atleta. É por isso que a gente faz. Senão eu colocaria e faria tudo. Não é para minha vontade, não. Especificamente, a gente, quando pensa no adversário, não entra tantos esses detalhes do Botafogo, vamos explicar, né? Mas a gente vinha nesse calendário congestionado enfrentando adversários que jogavam, se tu pesquisar, adversários que jogavam semana a semana, enquanto nós jogávamos a cada 2, 3 dias. Né? Essa é uma dificuldade, que muitos vão ter em determinados momentos, a gente teve agora. Mas a gente teve 3 dificuldades que não se tem, e que o Botafogo não teve, só para comparar ao Botafogo. Né, que tem um elenco qualificado, que contratou um grande treinador, que já está fazendo um grande trabalho pelos resultados que vem alcançando, mas que na quarta-feira jogou aqui no seu estádio, sem viagem, sem nada. Que não enfrenta, e já é acostumado a jogar em gramado sintético, no seu gramado, que tem um domínio como o Palmeiras tem. Que para nós tem essa dificuldade. E tem a dificuldade da viagem, e tem a dificuldade de jogar na altitude. Hoje a dificuldade dos dois foi a mesma, e a gente já falou do jogo. Então, para não fazer um comparativo a isso. Né? Então, nesses momentos que a gente teve essa última sequência de 3 jogos, a gente teve muita dificuldade. Quanto o São Paulo, no último jogo em casa, a gente conseguiu fazer um bom jogo, podia ter feito mais, acabamos sofrendo gol, uma decorrência dessa sequência de calendário anterior que a gente falou. Caiu e precisa retomar. Essa situação linkada àquela observação que eu te falei anteriormente. Precisa retomar o padrão que ela estava anteriormente e, a partir daí, evoluir. Mesmo no sintético, mesmo na altitude, não agrada. Tem que melhorar. Obrigado a todos. Então tá aí, fim da coletiva do técnico Tite, ele expressou aí preocupação com a queda de rendimento da equipe rubro-negra, Flamengo que perdeu o jogo contra o Botafogo, teve suas desculpas de que o Flamengo jogou na altitude, mas o Flamengo jogou na altitude com a equipe reserva, né? Os jogadores que atuaram hoje contra o Botafogo ficaram no Rio de Janeiro e mesmo assim foram derrotados pela boa equipe do Botafogo. O Botafogo tem um bom ataque, Júnior Santos, Savarino, Marlon Freitas, o próprio Luiz Henrique, autor do gol, é um ataque muito bom que vem sendo bem montado pelo técnico Arthur Jorge, o português que assumiu aí o comando da equipe alvinegra. Derrota do Flamengo no Maracanã, queda aí na tabela do Campeonato Brasileiro de 2º para 5º e coisa pode ficar ainda pior ao final da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer aqui só para fechar para vocês, para contextualizar o que eu estou falando, a tabela do Brasileirão. Você vê aí, ó, Botafogo assumiu a liderança com 9 pontos, Atlético, Bragantino, Bahia, e aí o Flamengo com 7,
Só que Bragantino ainda joga e ainda tem uma turma abaixo do Flamengo que também jogam, que pode ultrapassar o rubro-negro carioca na tabela do Campeonato Brasileiro. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, deixe seu like. Vamos com tudo, isso aqui é Flamengo. Até a próxima. Tchau.